Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Algumas pessoas aqui que me acompanham já há muitos e muitos anos. Obrigada mesmo pelo carinho dos amigos, dos pacientes, que são todos também, graças a Deus, amigos. E eu quero começar por agradecer a oportunidade dessa apresentação a respeito de homeopatia, que nós vamos falar sobre o tema homeopatia, a ciência e a arte de curar. Então, eu queria agradecer, primeiramente, a presidente da Universidade Sousa Marques, a professora Leopoldina de Sousa Marques, ao diretor-geral da medicina, professor Dr. Pietro Novellino, ao diretor acadêmico, professor Dr. Raimundo Mano Vieira, a coordenadora de ensino, professora doutora Yara Curvacho Malvese, e gostaria de agradecer também muito especialmente a professora doutora Maria Tereza Castro Lima Pereira, que coordena a Liga de Medicina Integrativa e Espiritualidade da Faculdade de Medicina Sousa Marques. Gostaria de agradecer também, muito especialmente, as doutoras Lara Sena, Bárbara Vasconcelos e Aline Silva. A doutora Lara, como presidente da Liga de Medicina Integrativa e Espiritualidade, que está muito brilhantemente coordenando a nível do grupo acadêmico, sob a orientação e a coordenação da professora Maria Tereza, essa liga que está trazendo a possibilidade de uma inovação na ciência médica, que é integrar a espiritualidade, as medicinas novas, de um lado, na prática, mas bem antigas, de outro lado. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho a respeito da homeopatia. Muita gente aqui já vive a experiência de um tratamento homeopático, mas talvez ainda não saiba as suas bases, as suas origens, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, para que todos possam ter um entendimento razoável dos fatos. Eu não vou falar mediquês, tá? Eu vou falar numa linguagem acessível a todos aqueles médicos e não médicos. Por favor, podemos passar ao próximo? Ok. Na realidade, eu coloquei aqui que a medicina homeopática começou a sua origem com Hipócrates, em 460 a.C. Mas sabe-se que, na realidade, já há muitos e muitos anos antes, aproximadamente 1.500 anos antes de Hipócrates, no Egito, já havia um estudo a respeito da base da medicina, que depois viria a ser a homeopatia. Ou seja, um tratamento que seria usado substâncias semelhantes para curarem doenças semelhantes. Mas não se sabe em que isso deu, e acabamos por começar a história da homeopatia com Hipócrates, no ano de 460 a.C. Por incrível que pareça, Hipócrates foi também o pai da alopatia. Olha só, hoje em dia se discute tanto, né? se briga tanto, às vezes a homeopatia com a alopatia, né? E, na realidade, quem começou as duas vertentes médicas, digamos assim, foi Hipócrates. Porque Hipócrates ele tinha como um propósito era praticar a medicina honestamente.
Esse era o propósito médico de Hipócrates. Tanto é que, até hoje, quando nos formamos, todos os médicos prestam o juramento de Hipócrates. Vocês vejam a importância desse homem que foi, à época dele, um filósofo, um pensador, um cientista, uma pessoa de um valor e de um conhecimento inacreditável. A importância de Hipócrates, assim, ele tinha 3 teorias sobre as quais ele se baseava. Uma era que a própria natureza se incumbia de curar as doenças, ok? A segunda é que foi a que deu origem à corrente alopática no futuro, com o desenvolvimento de Galeno, que nós vamos ver, que é o contrário oscurentur. O que significa isso? Contrário, cura, contrário, que é a alopatia, né? A alopatia, o que nós fazemos se uma pessoa tem febre? A gente dá um antitérmico. O antitérmico é o contrário da febre, ele vai atuar contra a febre, fazendo com que a temperatura da pessoa volte ao normal, diminua. Mas também ele tinha uma outra corrente de estudo, que era o similia similibus curentur, que é justamente o princípio da homeopatia. É semelhante, curando semelhante. Então, queria só deixar aqui falar um trechinho do juramento de Hipócrates, porque eu acho assim, muito importante hoje em dia a gente trazer um pouquinho a lembrança, a visão desse homem, né, tão importante na história da medicina. Um dos trechos que eu acho assim maravilhoso é que ele fala que prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Então, meus queridos colegas, que a gente nunca esqueça isso, né? Que nós, profissionais da saúde, ao exercer não só a ciência, mas também a arte de curar, devemos nos mostrar sempre fiéis aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Ok? Podemos ir ao próximo? Ok. Então, o que a gente vai ver aí? A gente vai ver que a história da medicina foi caminhando, e chegamos em Galeno, no ano de 129 depois de Cristo. Galeno ele foi bastante influenciado por Hipócrates, mas ele foi influenciado não como homeopata, não buscando a pesquisa na homeopatia, mas sim indo pela corrente do contrarius curantur, que é justamente o que deu origem à chamada medicina galênica, que é a medicina dita alopática. Então, ele é considerado o pai da medicina ocidental pela medicina dos contrários. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ao próximo. Aqui nós vamos falar de um médico que eu acho que todo mundo já ouviu falar dele, né? Talvez mais até como alquimista do que como médico propriamente dito, que foi o Paracelso no século XVI. Paracelso não era só médico, ele era médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista. A época dele, ele era considerado meio que um médico, entre aspas, maldito, porque ele fazia experimentos a nível alquímicos, ele revolucionou à época a história da medicina,
morreu cedo, morreu com 48 anos, mas ele foi muito importante na fase dele para a história da medicina em geral. Por quê? Porque, como ele fazia muitos experimentos, ele descobriu e introduziu na arte terapêutica a possibilidade de se tratar com minerais e com metais interagindo como medicamentos. É claro que, à época, não se tinha o conhecimento químico, bioquímico que se tem hoje em dia. Então, a coisa não poderia, digamos assim, dar completamente um resultado favorável, né? Mas o que Paracelsus conseguiu, e que é uma coisa assim muito interessante, que a gente utiliza até hoje, tanto na alopatia, como também, de uma certa forma, na homeopatia. Ele estipulou o conceito de doses precisas de medicamento. E isso a gente sabe que é muito importante, não é? Se na alopatia nós tomamos uma concentração abaixo do que aquela que é estipulada por quilograma, peso, enfim, o remédio não faz o efeito necessário. E se a gente ultrapassa essa dose, a gente corre o risco de uma intoxicação. Então, a frequência da ingesta do remédio, isso na alopatia. Então, esse conceito de doses precisas foi uma coisa, assim, muito importante. Outra coisa também, que Paracelso, à época dele, ele começou a estudar as características das substâncias. Por exemplo, ele começou a usar o mercúrio no tratamento da sífilis. A gente não tem assim uma informação muito profunda de como ele fazia isso, mas a gente sabe que ele era um médico muito à frente do seu tempo, né? Paracelso era realmente uma inteligência rara. E era uma pessoa que também atuava no lado espiritualista, não só da medicina, né? Mas como das ciências em gerais. Então, vamos ao próximo? Bom, aí nós chegamos ao nosso querido homenageado da noite, que é Samuel Hahnemann. Hahnemann nasceu na Alemanha no ano de 1755 e era médico, formou-se em medicina aos 24 anos e um determinado tempo da vida dele, ainda bem jovem, por volta entre os 24 e 25 anos, ele começou a demonstrar uma insatisfação muito grande com a terapia que era utilizada na época, porque a medicina ainda tinha um sistema bastante precário. Então, as formas de se tratar eram as sangrias, os vomitórios, os suadouros, né? Usava-se sanguessuga, aquele bichinho, né? Para fazer, colocava-se na pele para fazer, enfim, o que eles chamavam de renovação, né? Da energia. E ele ficou muito insatisfeito com tudo isso. Ele desistiu temporariamente da medicina e, como era um homem de muita cultura, falava vários idiomas, ele começou a trabalhar como tradutor. Então, foi traduzindo um livro do Dr. Cullen, um médico inglês, ele traduzindo para o alemão essa matéria médica, ele começou a tomar ciência do trabalho do Dr. Cullen com malária, tratando com um remédio chamado quinino, que é a nossa quina officinalis, da homeopatia. E ele foi vendo como acontecia aquela interação medicamentosa e descobriu que ele devia experimentar em si mesmo o remédio, a quina. Então, o que acontecia?
As pessoas que tomavam a quina, no caso, ele mesmo, demonstravam os mesmos sintomas da malária. Ele achou aquilo muito interessante, e ao mesmo tempo estranho, porque, como assim, se eu tomo a malária, eu tomo a malária, desculpe, se eu tomo a quina officinalis, na época chamada de quinino, se eu tomo quinino e eu sou sadio, sou uma pessoa em plena posse da minha saúde, e eu começo a apresentar sintomas de malária, então eu vou ver o que acontece se eu continuar com esse experimento. E assim ele foi. Só que ele começou a perceber que se ele pegasse aquela substância e diluísse, os efeitos colaterais do remédio diminuíam. Mas também ele começou a perceber que diminuía o efeito colateral, mas a capacidade terapêutica do medicamento também diminuía. Então, não se sabe se de uma forma espontânea, se foi uma coincidência, ele começou a agitar esse tipo de movimento, o frasco com o medicamento. Esse movimento, em homeopatia, tem o nome de sucção. E qual é a finalidade dele? Aumentar a capacidade terapêutica do medicamento. Com isso, ele percebeu que o medicamento diluído mais a sucção era igual ao que hoje a gente chama de dinamização medicamentosa, e que isso aumentava o potencial de cura do medicamento. Surgiu, então, o conceito homeopático, que Hahnemann passou a desenvolver, estipulando as leis, digamos assim, os 4 princípios básicos, os 4 pilares da homeopatia. E ele estabeleceu como princípio básico o similia similibus curantur, ou seja, o semelhante cura o semelhante. A quina, que era capaz de provocar no homem sadio o aparecimento de sintomas característicos da doença varíola, se ela fosse dinamizada, no caso, diluída e succionada, ela seria capaz de, em determinadas dinamizações, amenizar e curar os sintomas que ela provocava. Então, foram estabelecidos os 4 pilares da homeopatia, o Hahnemann, e que continuam valendo até a data atual. Veja o brilhantismo, a inteligência desse cientista, desse homem, que, à época, sem recursos tecnológicos algum, porque nós estamos falando em 1700 final, 1700, talvez, e 90 e poucos, não é? Esses estudos serem desenvolvidos. Ele estabeleceu como pilares, primeiro, a lei dos semelhantes, que é esse que eu já falei, o similia similibus curantur. Segundo, a experimentação da substância a ser testada, no caso, a ser avaliada, em uma pessoa sadia. Isso é fundamental. Até hoje, a parte científica da homeopatia, ela é testada, qualquer medicamento, qualquer substância que se queira avaliar os valores terapêuticos, continua passando por esse processo. A avaliação é sempre dando a substância a indivíduos sadios e verificando o que ocorre de reação em cada um deles. E quando eu chamo reação, diga-se, sintomas e sinais, do mental ao físico, do mental, do emocional
ao físico, porque todo remédio homeopático, eles têm sintomas que, em fase de hierarquia, digamos assim, se a gente for estruturar a hierarquia, a gente começa dando sempre mais importância ao sintoma mental, ao sintoma emocional, e aí nós vamos chegando até o sintoma físico. É claro que isso não quer dizer que numa fase aguda de uma patologia, o paciente chega numa fase aguda, a gente vai ficar só investigando o mental e não vai tratar o físico. Não é assim. A gente trata o físico, claro, de uma forma direta, porque quem sofre quer alívio, quem tem dor quer alívio. Então, assim, o conceito, talvez a visão que o mundo acadêmico tenha da homeopatia é que a homeopatia não é uma medicina, não é uma forma terapêutica capaz de atuar de uma forma um pouco mais rápida, digamos assim. É claro que nós não temos emergência. Nós não temos emergência. Não temos urgência. Precisamos de trabalhar em conjunto com a alopatia. Mas podemos e conseguimos minimizar muito as fases mais cruéis de várias doenças. Voltando à lei, às leis estabelecidas por Hahnemann, a terceira lei seria a lei das doses mínimas e infinitesimais. Foi aquilo que ele descobriu quando ele continuou experimentando as diluições e as dinamizações. Então, ele foi vendo que quanto mais diluída e quanto mais dinamizada, não era só a diluição. A diluição sem a dinamização, que é o movimento, que é a sucção, ela não alcançava aquilo que era necessário, ou seja, força de energia vital suficiente para estimular o processo de cura do paciente. E, por último, a época de Hahnemann, ele estimulou que devíamos buscar sempre o remédio único. Esses são os 4 pilares que foram estipulados por Hahnemann. E daí surgiu a homeopatia propriamente dita. Todos os conceitos homeopáticos partiram desse estudo, dessa vivência e desses pilares estipulados por Hahnemann. Vamos ao próximo? Depois de Hahnemann, eu vou falar muito rapidamente sobre um outro profissional, outro médico, que foi também de grande importância na história da homeopatia, que foi o Constantin Hering, Dr. Hering, como é mais conhecido. Ele foi discípulo de Hahnemann e ele viveu entre 1800 e 1882 e ele sistematizou as chamadas leis de cura, porque a forma de curar de homeopatia segue determinadas características. Quais seriam essas características? Essas características são que a homeopatia ela cura, primeiro, de cima para baixo, de dentro para fora. E os sintomas desaparecem na ordem inversa em que surgiram. Isso é muito interessante, né? Aí a gente vê o tipo de medicina que a gente está lidando, que não é uma medicina meramente sintomática. É uma medicina de uma abrangência fantástica. E hoje em dia, onde todos nós, de uma forma geral, nos preocupamos não só com a nossa saúde física, mas essa saúde indo muito além, alcançando, digamos assim, todos os nossos
sentidos, todas as nossas emoções, alcançando a qualidade do nosso pensamento, alcançando as nossas relações interpessoais, a nossa relação com o universo, a nossa relação com a própria divindade, com aquilo de mais sutil que habita, não só em nós, como no universo, a gente começa a entender a importância desse tipo de medicina que valoriza e tem uma visão voltada, um olhar voltado também para tudo isso. Outra importância também de Hering é que ele desenvolveu para uso homeopático uma escala de dinamização medicamentosa que é a escala decimal. A gente vai ver depois que os medicamentos eles são diluídos, um para 99, dando a centesimal de Hahnemann, que foi estipulada, foi desenvolvida por Hahnemann, e Hering nos legou essa escala decimal. Eu acho assim de suma importância, porque quando a gente vai aprofundar o estudo da homeopatia, a gente vê que a escala decimal, no meu caso, como profissional, utilizo bastante a escala decimal para os tratamentos que eu preciso alcançar de uma forma mais direta e mais rápida o sintoma físico, o equilíbrio orgânico de uma maneira mais direcionada. Pela escala decimal, também nós usamos o que nós chamamos em homeopatia de medicamentos drenadores, porque como a homeopatia cura de cima para baixo, de dentro para fora, às vezes essa energia vital estimulada depende muito do como o paciente reage. Então, o que seriam os drenadores? Seriam substâncias que, concomitantemente com o uso de elementos, de substâncias medicamentosas, de um potencial mais alto, energético mais alto, que são as centesimais de Hahnemann, no caso da 30ª até a 200ª, e daí até a milésima, dependendo do tempo que a pessoa se trate, do quanto esse médico esteja trabalhando evolutivamente na saúde desse paciente. E quando eu falo saúde, eu falo não só em saúde física, eu falo em saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Ok? Então, para esse alcance, a gente precisa trabalhar com níveis bem mais sutis de energia. E aí, a gente utiliza as escalas centesimais. E no meu caso em especial, eu dreno os órgãos vitais para que eles possam ter uma função equilibrada e possam ser, digamos assim, emunctórios dessas energias que são mobilizadas nos corpos, né? Nos corpos, eu não estou falando só no corpo, estou falando nos corpos, no corpo denso, físico e nos corpos sutis, porque tudo isso vai ser trazido ao corpo físico e vai ser, digamos assim, entre aspas, expurgado, onde vai se realizar o processo de cura. O expurgo, às vezes, se dá através de secreções essas que podem ser nasais, vaginais, pode ser através da pele, enfim. Cada pessoa tem o seu modo de eliminar aquela energia doente ou adoecedora que ela traz em seu corpo.
Até aqui tudo entendido? Então, vamos lá, vamos ao próximo. Agora eu vou falar, só citando, pela importância acadêmica desses dois profissionais, dois médicos homeopatas americanos. Por quê? Porque, pasmem, a homeopatia já teve grande importância nos Estados Unidos da América. Inclusive, na década de 1930, esse boom, digamos assim, de homeopatia nos Estados Unidos foi muito importante. Nós tínhamos um percentual de médicos homeopatas bastante considerável nos Estados Unidos. E o professor Kent, Dr. James Tyler Kent, e o Dr. Eugene Nash foram dois profissionais assim que deixaram obras acadêmicas de muita relevância na história da homeopatia. Até hoje nós estudamos, através dos escritos, através da literatura desses dois médicos incrivelmente competentes e atuantes e que deixaram catalogados vários estudos. Então, não poderíamos deixar de citá-lo nesse desenvolvimento. E vamos agora à chegada da homeopatia ao Brasil. A gente se pergunta, né? Vamos ao próximo slide. A chegada da homeopatia ao Brasil. Gente, quando foi que a homeopatia chegou no Brasil? Chegou no reinado de Dom Pedro II, através de um médico francês, Dr. Benoît Gilles Mur, e foi em 1840. Dr. Benoît, depois aportuguesaram o nome dele e ele começou a ser chamado de Dr. Bento Mur. Ele chegou ao Rio de Janeiro, foi muito bem recebido, né, pelo Império, enfim, pelo governo brasileiro junto com Dom Pedro II. E primeiro ele foi tentar fazer um trabalho em Santa Catarina. Mas depois de Santa Catarina, como ele não conseguiu lá os resultados que ele queria, que ele precisava, não foi assim um trabalho dentro daquilo esperado, ele voltou para o Rio de Janeiro. Em Aqui Chegando, ele começou a preparar médicos. Não é? Antigamente, os cursos de homeopatia eram cursos pequenos. Então, havia a formação dos médicos. Um dos médicos muito importantes na divulgação da homeopatia no Brasil foi o médico português Dr. João Vicente Martins, que foi discípulo do Dr. Mur e levou a homeopatia para o norte e nordeste, divulgando, enfim, fazendo um trabalho maravilhoso. O Dr. Mur continuou dando cursos, enfim, conseguiu uma respeitabilidade para a homeopatia aqui no Rio de Janeiro, a ponto de, em 1859, ser fundado o Instituto Hahnemanniano do Brasil, que existe até hoje como a fonte dos nossos estudos homeopáticos aqui no Rio de Janeiro, ligado à Universidade, à Unirio, e por onde é feita a pós-graduação, a especialização de médicos homeopatas até hoje no Rio de Janeiro. Em 1918, começaram a aparecer os cursos mais, entre aspas, oficiais, mas nunca ainda a nível de pós-graduação. E assim foi acontecendo o estudo até que, em 1976, chega ao Rio um médico argentino chamado professor Francisco Xavier Ezaiaga. E o professor Ezaiaga, um marco da homeopatia, não só na Argentina, mas eu diria da homeopatia num caráter mundial, muito respeitado, fez o primeiro curso de formação
um curso de pós-graduação de 2 anos, enfim, que acontecia uma vez por mês para formar médicos homeopatas dentro de toda uma estrutura já acontecendo na Argentina. Bom, vamos ao próximo? Muito bem. A homeopatia no Brasil, ela vai muito bem até que surge aqui surge no mundo, de um modo geral, aparecem as sulfas e os antibióticos. Bom, não precisamos dizer que isso daí foi um acontecimento maravilhoso, não é? Não é porque nós somos homeopatas que não vamos achar que essa conquista da medicina não tem preço. Não tem preço. É uma coisa maravilhosa. E com isso, com todo esse deslumbramento científico que aconteceu, e aconteceu com o seu devido valor, porque vamos combinar que vidas e vidas e vidas, bilhões de vidas foram salvas e continuam sendo salvas pela antibiótico terapia, a homeopatia decaiu um pouco. O ensino da homeopatia decaiu mais ainda. Então, o que aconteceu? Teve esse curso do professor Ezaiaga, aquela faixa, digamos assim, de resistência científica, né, da homeopatia, porque os homeopatas que acreditam realmente na homeopatia, não que eles não vão lançar mão da alopatia, veja bem, eu digo que, antes de tudo, nós somos médicos, nós prestamos um juramento cujo nosso principal alvo, nosso principal interesse é a saúde e o equilíbrio do nosso paciente. Então, antes de tudo, nós somos médicos, visamos salvar vidas e não questionar se o que o paciente, num momento extremo, se ele não vai poder tomar um antibiótico ou não. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma questão de bom senso, de coerência. É que nem falar para um diabético tipo 1 que ele não pode tomar insulina. Pelo amor de Deus. Não é? A gente está fazendo um estudo que abrange a coerência e o bom senso. Acima de tudo, nós somos médicos. Nosso compromisso, como dizia Hipócrates, é com a ciência, com a verdade, com a honestidade. Então, não cabe, em momento nenhum, a vaidade do que foi que salvou o paciente. Não é? O importante é que a gente some esforços. Então, esse advento da antibiótico terapia é uma coisa assim, memorável na história da medicina. Mas, voltando para a homeopatia, em 1976 acontece esse curso de uma importância fantástica dentro do reconhecimento da homeopatia e da formação acadêmica dos homeopatas, e a 4 de julho de 1980, o Conselho Federal de Medicina reconhece a homeopatia como uma especialidade médica. E isso é muito importante, por quê? Porque em 1976, quando o doutor Ezaiaga começou um estudo mais aprofundado, digamos assim, mais acadêmico da homeopatia, foi conseguido ser concretizado aqui no Brasil a farmacopeia homeopática brasileira, que são as regras normativas da homeopatia. Então, a homeopatia deixou de ser digamos assim, um estudo sem um fundo científico e passou a ser realmente respeitada, com uma farmacopeia, com uma pesquisa mais embasada
enfim, com tudo aquilo que uma ciência merece, né? Que é o respeito, que é o estudo, que é o embasamento científico. E aí começaram a ser desenvolvidos os cursos de pós-graduação, a partir de 1980, com o reconhecimento pelo MEC, e a homeopatia hoje em dia tem um reconhecimento no Conselho Federal de Medicina, né? Tem câmaras de homeopatia como especialização médica. A homeopatia existe no SUS como especialidade médica, tanto é que, assim, eu digo que homeopatia é especialidade médica. Hoje em dia, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque só quem pode fechar um diagnóstico é um médico. O homeopata, ele pode optar, escolher se para aquele momento do paciente ele pode utilizar somente a homeopatia ou se ele precisa lançar mão de um medicamento alopático. Mas, para isso, ele precisa ser médico. Ele precisa saber diagnosticar. Ele precisa saber utilizar os recursos terapêuticos. Ele precisa saber utilizar os recursos laboratoriais, os recursos de diagnóstico por imagem. Então, a linha investigativa da doença é muito importante. E isso vem antes de qualquer especialidade médica. O que eu vou fazer como medicamento vai partir daquilo que eu, como médica, encontrar como patologia no meu paciente. Então, para isso, eu preciso lançar mão dos dois conceitos. A anamnese homeopática é diferenciada da anamnese alopática? Sim, em parte. Por que em parte? Porque eu, quando começo a investigar um paciente que chega ao consultório, a primeira coisa que a gente precisa perguntar é o que traz você aqui. Eu preciso ouvir aquela queixa. Eu preciso ouvir aqueles sintomas. Porque o corpo fala. Isso é importante, que a gente comece a entender e a saber que não só a homeopatia, que eu classifico como uma medicina humanista, humanizada, porque coloca o paciente no centro das atenções médicas, ela é, antes de tudo, uma formação de um médico. Antes do homeopata, ou junto com o homeopata, está o médico, um médico academicamente formado, um médico que precisa saber desconfiar da doença, porque o médico é um grande detetive, não é? Quando você ouve o que o seu paciente fala, você vai acompanhando, você tem que entender fisiologia, você tem que entender fisiopatologia, porque os sintomas vão te mostrando como aquele organismo está funcionando. Então, você vai precisar de fazer uma investigação laboratorial. Não é porque a gente é homeopata que a gente vai responsabilizar o mental, o emocional da pessoa por tudo. Claro que, por trás de toda doença, existe um processo espiritual, um processo emocional e um processo mental que vai chegar até o físico. Isso é certo. Agora, existe um físico respondendo a tudo isso e a gente precisa descobrir a que nível está esse adoecimento físico. Será que a doença está só a nível funcional, ou seja, só a função, não há lesão tecidual, não há ainda lesão celular? Gente, a gente precisa pensar sobre isso. Porque muitas vezes a homeopatia ela não é respeitada pelos meios acadêmicos,
tradicionais, porque o médico homeopata ele se esquece de se colocar como um clínico dentro da sua especialidade. No caso, a minha formação em alopatia, a minha residência foi em clínica médica. Agora, eu tenho colegas que são pediatras, tenho outros que são oftalmologistas, outros que são ginecologistas e homeopatas. Então, o que é importante? É importante que a gente saiba fazer um diagnóstico. Isso é fundamental. A escolha terapêutica, ela virá de acordo com a gravidade de um paciente. Quantas e quantas vezes, dentro do nosso consultório, nós conseguimos diagnosticar processos oncológicos e que foram encaminhados para a cirurgia e que fizeram radioterapia. E, paralelamente a isso, nós acompanhamos com a homeopatia para darmos ao paciente um conforto a mais que, com certeza, ele não teria caso não fizesse esse acompanhamento, porque a homeopatia ela consegue suavizar os danos, os efeitos colaterais, os transtornos que uma radioterapia traz, transtornos físicos, emocionais, enfim, a gente consegue dar um suporte a esse paciente que poupa, digamos assim, poupa esse paciente de maiores sofrimentos desnecessários. É isso que a gente precisa entender. Eu acho que no mundo acadêmico, no mundo da medicina, tem espaço para todos nós. Nós precisamos entender que precisamos trabalhar em integração, interagindo uns com os outros, não desrespeitando, não agredindo, não querendo ser mais ou melhor. Todos os profissionais são importantes, todos na área de saúde, todos. Nós precisamos de uma interação com todos os profissionais de áreas. Precisamos da enfermagem, da fisioterapia, precisamos da odontologia, precisamos da fisioterapia, acho que já falei, enfim, precisamos do ginecologista, precisamos do oftalmo, precisamos do otorrino, precisamos do ortopedista. Agora, isso não impede que a homeopatia caminhe paralelamente. Caminhe paralelamente. Não é? Quantos colegas que não fazem homeopatia e são pediatras encaminham pacientes, encaminham crianças para ajudá-las em processos que seriam muito mais, digamos assim, sofridos caso fossem tratados somente com a alopatia. E eu acho que esse nível de compreensão que a gente precisa ter. Precisamos ser bons profissionais, precisamos valorizar o colega que não faz a mesma coisa que a gente. Ele não é um concorrente, ele é um ajudador, ele nos ajuda a curar. Somos todos instrumentos de uma só arte, que é a arte de curar, que é a arte de minimizar a dor. A ciência é uma só, é a ciência médica. A ciência é a pesquisa, é o estudo, é o conhecimento prático, é o conhecimento científico, é aquilo que, para o médico, nunca vai acabar. Enquanto houver o exercício nosso da medicina, é nossa obrigação a capacitação constante. Precisamos estudar, precisamos estar atualizados, precisamos interagir com os colegas, aprender. Por quê? Porque eu só posso desconfiar de uma determinada doença em determinado órgão se eu tiver um mínimo de informação sobre isso. Então, é importante que a gente interaja. É importante que a gente respeite as outras especialidades, como é importante que as outras especialidades
também nos respeitem. Mas isso só irá acontecer se a gente mostrar a nossa capacidade profissional, a nossa capacidade acadêmica e a nossa capacidade terapêutica. E também nos submetermos a uma coisa importantíssima, que é saber o limite de atuação daquilo que fazemos. Se o caso é cirúrgico, por favor, vamos encaminhar a cirurgia. Para isso existem os cirurgiões maravilhosos, fantásticos, não é? Então, nós temos recursos em várias áreas. Agora, a homeopatia tem um alcance a um nível diferenciado da alopatia, o que não significa que sejam inimigas, muito pelo contrário, elas podem se somar, elas podem caminhar de mão dadas, não é? A homeopatia é um nível de tratamento emocional, um nível de tratamento energético, é uma coisa abençoada. Quantas vezes o paciente em estados reacionais do início de um processo depressivo suave, claro que eu não estou falando aqui de uma depressão profunda, de uma depressão maior. A homeopatia não vai conseguir tirar um paciente desse quadro, não vai conseguir tirar um paciente psiquiátrico de um surto psicótico, mas quando esse paciente se recuperar, manter o tratamento psiquiátrico e ajudá-lo a uma harmonização do seu pensamento junto com os remédios homeopáticos. Por quê? Porque, como eu falei no princípio, todo medicamento homeopático, tem como base um sintoma mental. Hierarquicamente, é o sintoma mais importante. Então, se a gente abrir uma matéria médica, qualquer medicamento, o primeiro sintoma da matéria médica, o primeiro quadro, digamos assim, que vai nos ser apresentados como médicos, como profissionais, são os sintomas emocionais, são os sintomas mentais. E aí, esses sintomas vão fazendo as suas manifestações a nível físico. E aí você vai ver que todos os órgãos vão apresentar sintomas tratáveis com esse medicamento, com essa substância. Muitos médicos, principalmente os unicistas, usam uma coisa chamada repertorização da doença, ou do paciente, no caso. Quando eu falo doença, é a doença instalada no paciente. Porque homeopatia, ela não encara uma doença. Por exemplo, nós não temos a visão de enxaqueca como uma doença, né, uma comorbidade. A gente tem uma visão daquela enxaqueca naquele paciente. Por quê? Porque cada pessoa é um universo que vai reagir de um determinado modo. Cada pessoa, cada um vai reagir de um determinado modo. Então, essa é a visão diferenciada da homeopatia. O paciente, para nós, ele é um universo. Vamos botar o slide da anamnese homeopática? Então, nós estávamos eu já até estava falando sobre esse tema, né? Desse próximo slide, que vai ser o slide da anamnese homeopática, que fala exatamente disso que eu estou conversando com vocês agora, que são os sintomas e os sinais, né? Quando você vai a um médico alopata, você tem, entre aspas, hipertensão, tá? Então, você vai tomar um antihipertensivo. Ótimo, maravilhoso. A sua pressão precisa baixar. Agora, por que a sua pressão está subindo? Não é? Existem N causas da sua pressão variar, da sua pressão subir. Uns por tristeza, outros por mágoa, outros porque estão engolindo sapo, outros porque
se aborrecem com muita facilidade, outros porque explodem à toa, enfim. Aí entra a homeopatia. Para nós, a hipertensão não significa simplesmente o aumento da pressão arterial. Significa o aumento da pressão arterial mais tudo aquilo que vem junto com ela. Entendeu? Onde foi que essa história começou? Onde? Em que parte da sua vida você começou a se desarmonizar e a permitir que a sua energia vital, né, a homeopatia tem esse conceito vitalista, começasse a adoecer até o ponto de você trazer ao seu corpo esse desequilíbrio que se instalou. Não é? Aí a gente vai começar a tratar o indivíduo. É claro que o cardiologista precisa acompanhar, porque nós não podemos permitir que esse indivíduo tenha um AVC. Gente, seria incoerente, loucura. Agora, a gente pode sim fazer com que esse indivíduo que utiliza o antihipertensivo tenha uma qualidade de vida emocional muito melhor do que ele teria se ele não fizesse o uso da homeopatia. Aí pergunta, a homeopatia é só preventiva? Não. A prevenção é uma das formas terapêuticas da homeopatia. Mas a homeopatia é curativa? Sim. Isso está mais do que provado. A homeopatia é bastante curativa. E isso eu posso garantir a vocês, porque na minha história clínica, se eu não fosse médica e não fosse homeopata, nem eu acreditaria no que a homeopatia é capaz de fazer terapeuticamente falando. É surpreendente. E olha que eu não sou uma médica santomé, não, tá? Eu, como clínica, né, a gente tem uma veia, digamos assim, bastante acadêmica, bastante pesquisadora, bastante investigativa, no sentido de, digamos assim, comparar, né? Quem é meu paciente sabe disso. Eu solicito exames, eu acompanho a evolução, eu investigo laboratorialmente. Então, eu digo que eu trago meu paciente com rédea curta, né? Aquela coisa assim da gente estar sempre cuidando, porque o paciente ele precisa disso. E a homeopatia te permite isso. Né? Ela te permite essa relação médico-paciente, essa medicina humanizada, que eu sei que eu estou falando para jovens acadêmicos também, e isso é uma coisa que eu queria muito despertar em vocês, esse amor pelo que a gente faz, esse amor pela humanidade que chega a nós, e eu acho que isso é a nossa missão, muito mais do que uma profissão. É uma missão divina, porque a arte de curar é um dom, curar é um dom que Deus dá. Não é só o conhecimento científico, não é só o conhecimento acadêmico, não é só um bisturi que abre um corpo, não é só um medicamento que ocupa um receptor. Curar é você entrar naquele universo que está à sua frente, é pedir permissão. Por favor, você me permite cuidar de você? Você permite, você aceita que eu, junto com você, com que a gente faça esse trabalho de resgate da sua saúde? Porque a cura é um resgate. A cura é o resgate de uma essência, de um ser humano, de um espírito que está ali presencialmente num corpo, se cuidando, sofrendo as dores físicas, morais, emocionais, e que tudo isso vai acabar redundando numa lesão celular ou não, depende do
ponto que a gente alcance essa pessoa, mas muitas vezes essa pessoa já chega a gente em um estado lesional e nós vamos dizer, não podemos fazer nada por ela? Não, podemos sim. Vamos buscar o amparo, a ajuda no colega, no cirurgião, enfim, na especialidade que for necessária, mas vamos cuidar desse paciente num todo, tá? Eu não sei se... Sim, outra coisa que eu ia falar, rapidinho, eu não sei se está na minha hora, só um instantinho. Eu sou um pouco desligada com o negócio de hora. Eu, quando começo a falar, falo mesmo. Então, o que acontece? Para o homeopata, tudo que vocês possam imaginar no paciente é importante. Muito, muito. Tanto é que eu digo que o homeopata, quando sai do consultório, tem o péssimo hábito de continuar olhando para as pessoas em cada lugar que ele vai, de uma forma diferente, né? Porque a gente meio que, assim, ao longo dos anos, a gente aprende a olhar o paciente no olho, olhar as características, porque tudo fala, tudo para o homeopata informa a respeito do paciente. Tá? É importante o biotipo, é importante as modalidades. O que é modalidade sintomática? É como o paciente varia, a individualidade, o que melhora, o que piora, quando aparece, se aparece quando chove, quando anoitece, se aparece de madrugada, o que melhora aquele sintoma, o que piora aquele sintoma, qual é a emoção que fez esse sintoma aparecer pela primeira vez? Como você reage diante de determinadas coisas? Então, a gente vai criando uma intimidade que, na realidade, é o que aproxima. A gente precisa do acolhimento. O paciente precisa nos acolher quanto profissionais. E nós precisamos acolher aquele paciente, sabe? Porque o paciente é um ser humano que chega ao consultório fragilizado. Assim como nós nos fragilizamos. E, às vezes, é muito difícil a gente chegar e colocar para uma pessoa estranha, porque nós, a primeira vez que recebemos um paciente, na realidade, somos estranhos. Então, é importante que nós tenhamos essa visão humanista, tenhamos essa visão acolhedora, tenhamos essa visão espiritual do médico, tenhamos essa noção de que o dom de Deus, que é de Deus, que ele nos empresta para que possamos curar, porque o conhecimento nós podemos adquirir no livro, na faculdade, nos congressos. Isso, o conhecimento. Agora, a sabedoria, essa vem da inspiração de Deus. Aquele remédio, aquele procedimento, aquela investigação correta, isso é o somatório do saber com a inspiração, com a intuição. É um dom. E muitos médicos não acreditam, não é? Que isso é possível. E que isso, mais do que possível, isso é necessário. Então, eu digo assim, gente, eu sou uma médica que acredita em milagres, viu? Me desculpem os colegas que não acreditarem, mas eu acredito. Eu acho que não que o paciente tenha que abandonar tratamentos, tenha que deixar de fazer cirurgias, não, de modo algum. Porque se fosse isso que Deus quisesse, ele não teria colocado profissionais competentes, capazes para realizar a medicina sobre a face da Terra. Eu sou a favor de todos os recursos terapêuticos, todos, porque eu acho que só Deus sabe a nossa hora, a hora que nós temos que deixar esse corpo físico, só Deus. O médico pode prever, mas ele não pode garantir. Então, nós, às vezes, achamos, e isso é muito comum, principalmente quando a gente
está terminando a faculdade, porque às vezes a gente entra na faculdade cheio de sonhos, de ideais, não é? Mas a formação acadêmica, infelizmente, não nos aproxima da nossa humanidade, não nos aproxima daquela vontade, digamos assim, de conhecer mais, de saber mais, não só daquilo que a gente investiga academicamente, mas daquilo que nós somos quanto profissionais, naquilo que nós viremos a ser como profissionais, não é? E isso é uma coisa que, assim, a homeopatia exige muito isso de nós. Por quê? Porque se você quiser ser um bom homeopata, você vai precisar estudar muito. Você vai precisar estudar tanto a parte, digamos assim, clínica, acadêmica, como você vai precisar estudar a homeopatia, como você vai precisar se autoconhecer muito, muito, porque você vai precisar ter empatia com a sua profissão, empatia com seus pacientes. Você vai precisar oferecer aquele acolhimento necessário, ou seja, quando você entrar no consultório, você vai precisar deixar a sua roupa, digamos assim, a sua veste humana do lado de fora e vestir a sua veste de profissional médico, que é aquele que está ali para servir da melhor forma possível a sua profissão. E a sua profissão tem como centro de interesse o paciente e todos os aspectos relativos a ele. Todos. O médico acaba sendo um pouco pai, um pouco mãe, um pouco irmão, um pouco conselheiro, um pouco tudo. E quem está me ouvindo que exerce a medicina sabe disso. O bom profissional, ele cura doentes, né? Cura doenças, desculpe. Mas o excelente profissional, ele cura doentes. Ou seja, ele cura aquela pessoa num todo. A pessoa com as suas doenças características dentro da medida do possível, do curável, né? Do curável. Então, nós temos, assim, visões ainda muito distorcidas. Agora, vamos voltar de novo rapidinho para a homeopatia, para o pessoal que está querendo saber um pouquinho mais de homeopatia. Bom, os remédios homeopáticos, acho que todo mundo já ouviu alguém dizer que essas bolinhas não fazem efeito, porque são todas iguais, né? Quem nunca ouviu falar nisso? Todo mundo um dia na vida ouviu dizer, mas isso faz efeito? Essas bolinhas são todas iguais, é só tudo branquinho. Tudo branquinho. Nem todas são tão branquinhas, não, porque na dinamização decimal, elas às vezes têm uma coloração da substância, do princípio ativo que impregna os tabletes, tá? Enfim, a apresentação dos remédios pode ser líquido, né? Que o veículo, líquido ou em gotas, solução hidroalcoólica, em tabletes, que o veículo é lactose, em glóbulos, que o veículo é sacarose, em comprimidos, hoje em dia já se usa, a homeopatia alemã usa, inclusive, a homeopatia injetável, em forma de supositórios e de pomadas. Agora vamos, assim, fechando, o que eu tenho para dizer para vocês a respeito da homeopatia. No último... Não é no último slide, não. Eu vou dizer para vocês os preparos, o que a gente utiliza para fazer remédios homeopáticos. Bom, nós utilizamos vegetais, animais, metais e minerais. Então, tudo isso vira remédio em homeopatia de acordo com aquilo que já foi estudado. A homeopatia tem cerca de 3.000 medicamentos. E nós usamos, por exemplo, a formiga, usamos sapo, usamos abelha, usamos veneno de cobra, né? Usamos o ouro, usamos a prata, usamos o mercúrio, né?
Usamos plantas como a calêndula, o dente de leão, a arnica, a quinofficinalis, enfim. O preparo do medicamento homeopático pode ser feito através de tudo isso. Se ele for solúvel, né, a gente trabalha com soluções que possam diluir. Se ele não for solúvel, se ele for insolúvel, o preparo é feito através da trituração em lactose, tá? Eu acho que isso dá uma boa noção a vocês. Agora, uma coisa que eu queria fazer jus há um médico que desenvolveu o que a gente chama em homeopatia de nosódio. Nosódio não está incluído dentro das leis, né, hahnemannianas, mas é muito importante porque o nosódio ele é desenvolvido a partir de patógenos e é um remédio preparado, né, a nível laboratorial homeopático e é de grande recurso na prática homeopática. Um outro tipo de medicamento também são os bioterápicos. Os bioterápicos são feitos através de secreções, são feitos através de excreções de tecidos, de órgãos e de alergenos, tá? Esses são chamados bioterápicos. Também na homeopatia atual. É de grande valia na prática clínica. É de grande valia. Ele é associado à terapêutica homeopática, nos oferece assim, uma capacidade terapêutica bem mais ampla do que a gente possa imaginar. Bom, assim, eu acho que, a grosso modo, a gente viu, de uma maneira geral, acho que uma boa visão do que é a homeopatia, de como ela chegou no Brasil, de como ela se desenvolveu, das principais leis, né, do como se preparam os remédios. E eu gostaria de dizer para vocês, no caso, que a homeopatia é uma medicina humanista, coisa que hoje em dia a ciência está tentando fazer com que a medicina volte ou passe a ser uma medicina humanista humanizada. Aliás, até parabéns à Sociedade Brasileira de Cardiologia, que está à frente de uma campanha maravilhosa que defende isso, né? Então, parabéns aos colegas que já acordaram para essa necessidade da humanização da profissão médica, da humanização da relação médico-paciente. É uma medicina vitalista, porque ela se baseia no fato de que existe uma energia vital que é tratada de acordo com a dinamização do medicamento homeopático, né? Isso é uma coisa que não cabe aqui a gente falar muito, porque é uma coisa de uma profundidade bem maior e ficaria até um pouco cansativo. Terceiro, é uma medicina altamente ecológica, porque ela respeita o ser humano em todos os seus aspectos. É uma ecologia sistêmica, ela respeita o meio ambiente, ela não degrada, ela não destrói, ela não polui. Muito pelo contrário, uma coisa que eu até gostaria de falar para vocês, que a homeopatia ela é usada na medicina humana, na medicina veterinária, na odontologia, e ela é usada também na agropecuária. Hoje em dia, universidades, principalmente no Paraná, e Viçosa também já está tendo cursos, para a utilização de homeopatia em agropecuária. As plantinhas, minha gente, os fungos estão sendo tratados com homeopatia. As plantas, os vegetais, olha que coisa maravilhosa, é a ecologia, através da medicina, alcançando
a agropecuária, os animais sendo tratados, a produção do leite, o combate aos carrapatos, enfim, uma série de patologias veterinárias que podem ser combatidas com a homeopatia. Então, isso é um avanço, não é? Isso é uma conquista que muita gente não sabe. Não é? O campo profissional da homeopatia se expande cada dia mais. E isso é uma coisa, conquista, é ciência, é desenvolvimento. Né? Muitas pessoas acham que a homeopatia ela não estuda, ela não pesquisa, mas as universidades elas estão à frente, buscando o desenvolvimento do crescimento homeopático. E agora, mais do que nunca, associada à química e à física quântica, com as suas teorias de movimento, suas teorias de vazios, de propagação de ondas, enfim, de memória da água, quanta coisa nova está surgindo para dar, digamos assim, uma sustentação acadêmica, uma sustentação à homeopatia quanto ciência, não é? E entendendo que realmente é uma coisa tão especial, que foi pensada em 460 anos antes de Cristo e até hoje. Ela atua, ela cura, ela é estudada, ela provoca debates. Então, eu queria, assim, suscitar em vocês essa curiosidade, essa vontade, digamos assim, de conhecer um pouco mais, de valorizar essa formação, que é, sim, científica, é, sim, de suma importância, que exige de nós, sim, conhecimento acadêmico, exige de nós, sim, estudo, porque nós temos que saber entender o nosso paciente como clínicos, entender a patologia dentro da visão alopática e dentro da visão homeopática, porque não há dissociação no sentido de saber medicina. A homeopatia, ela agrega valor à medicina. Ela não tira valor, ela não desrespeita, pelo contrário, ela abre um leque. A medicina que vai além do físico, além do sintoma, além do órgão, além daquilo que a gente conhece como base funcional, que é a célula. A célula é importante? Sim, é muito importante, mas não é tudo na vida humana. Nós, seres humanos, somos mais do que podemos imaginar. Somos mais do que um aglomerado de células que formam tecidos, que formam órgãos, que formam um corpo. Eu gostaria agora, acho que já está na nossa hora, de encerrar com um filmezinho, porque como nós somos ciência e arte, eu gostaria de passar para vocês um pequeno filmezinho, uma coisa bem pequena. E gostaria que vocês vissem e pensassem um pouquinho a respeito.
Bom, e com esse filme, eu me despeço de vocês, agradecendo a presença de todos nós e que a gente medite, reflita a respeito desse filme, sobre o que realmente nós somos nesse universo. Se realmente dá para termos certeza de tudo aquilo que achamos ser verdade. Eu acho que temos muito que pensar e entender que fazemos parte de tudo isso que vimos, né? De tantos universos, e que devemos procurar entender esse ponto importantíssimo de vida que somos nós. Agradeço muito a presença de vocês e me sinto muito honrada. Quero agradecer a doutora Lara, mais uma vez, a professora Maria Tereza, mais uma vez. E se alguém tiver alguma dúvida, eu peço que passem o meu e-mail e eu terei maior prazer em responder depois a qualquer dúvida que tenha ficado através do meu e-mail. Tá bom? Nós te agradecemos, doutora Sandra, foi incrível. É muito bom a gente ouvir, assim, de uma pessoa tão experiente, realmente essa visão holística do paciente, o paciente como um todo, e como tudo influencia, tudo à volta dele influencia. É muito bom, porque na faculdade a gente muitas vezes não tem esse contato realmente de valorizar o ser humano, né? Então, muito obrigada mesmo. Nós da diretoria agradecemos muito pela senhora ter aceitado esse convite. Nós tivemos algumas dúvidas durante a aula, mas o nosso tempo, como está um pouquinho apertado já, eu posso te mandar por... Pode, me encaminha por e-mail, eu com o máximo prazer responderei, porque você sabe que assim, é uma alegria, né? Dividir com as pessoas que estejam interessadas um pouquinho daquilo que eu sei de homeopatia. Sim. Vai ser um prazer. Muito obrigada. E muito obrigada a todos também que assistiram, os nossos ligantes e os pacientes da doutora Sandra também, os convidados da doutora Sandra. Muito obrigada. A gente agradece muito. Muito obrigada a todos. Obrigada a Sousa Marques. Muito obrigada a todas as universidades. Boa noite. Boa noite. Como é que eu saio daqui?